Em uma única noite de terror, o império dos 400 babuínos se dividiu em dois. Irmãos se voltaram uns contra os outros, aliados se tornaram inimigos. O preço da derrota foi devastador. Uma era de brutalidade começou. Sem líder. Uma guerra civil eclode entre os babuínos. Porque Alfa estava morto. O Planalto Etíope parecia um santuário isolado do mundo abaixo. A uma altitude de mais de 3.000 metros, as montanhas Semin se erguiam imponentes, seus penhascos íngremes erodidos pelo tempo, assemelhando-se a antigas fortalezas guardando o céu. Naquele vasto e rarefeito espaço, um silêncio aterrador envolveu a super rebanho gelada. O grande líder da super rebanho gelada, um velho macho com uma longa juba esvoaçante e uma vibrante mancha vermelha na pele do peito como um rubi poderoso, havia caído. Ele não morreu pelas presas, mas de exaustão após anos defendendo o reino contra inúmeros invasores estrangeiros. A morte do velho Alfa não foi apenas o fim de uma vida, mas o colapso de uma ordem há muito estabelecida. Enquanto seu último suspiro se dissipava no vento frio do Planalto, uma atmosfera densa de inquietação começou a se formar. Os outros machos gelada adultos, que por muito tempo serviram sob a sombra do velho rei, começaram a se dispersar e a se posicionar em afloramentos rochosos separados. Eles não lamentavam, e estavam observando. O vento assobiava pelas fendas das rochas, agitando suas longas jubas, revelando presas afiadas sendo afiadas em silêncio. A coroa do reino gelada agora não tinha dono, jazia na grama seca, invisível, mas ardendo com o desejo de conquistá-la. Um rosnado baixo começou a ecoar ao longe, reverberando entre os penhascos, sinalizando o fim da paz com o sopro do líder. A guerra civil no Planalto Etíope começou oficialmente no momento em que o rei caiu, uma batalha de sangue e ambição para reescrever as regras de todo o Planalto.
Com o nascer do sol, dissipando a densa neblina e revelando o reino gelada, o caos começou a se instaurar. Sem o líder no comando, a super rebanho de mais de 400 indivíduos começou a se desintegrar. Nos precários afloramentos rochosos, os machos adultos iniciaram um ritual assustadoramente ameaçador. Eles curvaram o lábio superior até o nariz, revelando longas presas brancas e afiadas como adagas. Aquilo não era apenas uma ameaça, mas uma declaração: a velha ordem estava morta, e as presas seriam as responsáveis por ditar as novas regras. As manchas vermelhas no peito dos machos, os indicadores de poder, começaram a inchar e adquirir um tom carmesim profundo, tomado pela excitação e fúria. A polarização foi rápida e brutal. De um lado, um grupo de jovens rebeldes ambiciosos se reunia nos penhascos mais altos. Emitindo uivos estridentes constantemente, fomentando a inquietação. Em frente a eles, um grupo de machos de meia idade tentava manter sua família unida, mas seus olhares haviam perdido a confiança agora que seu último pilar, o antigo alfa, havia desaparecido. Abaixo dos penhascos, centenas de fêmeas e filhotes se aglomeravam em pequenos grupos. O pânico os dominava. Na sociedade gelada, uma luta pelo poder sempre acarretava imensos riscos para as gerações futuras. Machos recém-chegados frequentemente tendiam a exterminar os filhotes de seus rivais para estabelecer seu próprio reino. As fêmeas abraçavam seus filhotes com força, constantemente lançando olhares para os afloramentos rochosos onde os nobres rosnavam. O vácuo de poder agora era como um buraco negro no coração do Planalto Semien. Tal guerra civil de ontem havia recuado para as sombras do passado, dando lugar. Nenhum indivíduo detinha autoridade para mediar, cada macho se considerava o centro do universo. O poder agora é medido pela altura do penhasco que você ocupa e pela ferocidade das presas que exibe.
O choque delas contra as paredes rochosas e secas é como um toque de finados para a unidade da supermatilha. Uma batalha sem escapatória está prestes a irromper na borda de um abismo com milhares de metros de profundidade. O falso silêncio é finalmente quebrado por um uivo longo e áspero vindo do penhasco oeste. É o sinal para atacar. Não se trata mais de uma exibição de presas ou um movimento de lábios à distância, os jovens machos começam a descer dos picos como flechas vivas. A batalha irrompe nos penhascos íngremes. Nesse ponto, os machos conservadores são forçados a retaliar. Eles erguem suas longas jubas, formando um escudo natural, e se envolvem em duelos ferozes. Quando dois machos colidem, é uma ressonância de força muscular e loucura. Eles se agarravam uns aos ombros dos outros, usando suas longas presas para rasgar a pele grossa, tentando atingir o pescoço e as manchas vermelhas no peito uns dos outros. O caos se espalhou como um incêndio florestal. Sem uma linha de batalha definida, as encostas do Monte Semin se tornaram um labirinto caótico de indivíduos enlouquecidos pelo poder. As fêmeas em pânico fugiram, arrastando seus filhotes gritando, criando uma cena trágica em meio às nuvens. Ninguém ordenou que parassem, nenhuma autoridade era poderosa o suficiente para deter o massacre. A guerra civil não era mais política, havia se tornado uma purga de instinto, onde o último sobrevivente no topo da montanha tinha o direito de falar. As outrora tranquilas terras altas da Etiópia agora estavam manchadas de poeira vermelha e pelos gritos de um reino se despedaçando por dentro. Cada colisão, cada mordida carregava o peso do ódio acumulado, empurrando a super-alcateia gelada para um cenário sem saída. Ao redor deles, toda a alcateia havia cessado qualquer atividade.
As fêmeas abraçavam seus filhotes, imóveis sobre os afloramentos rochosos mais altos, os olhos arregalados de terror enquanto observavam a batalha pela supremacia. A batalha atingiu seu clímax de brutalidade quando os dois líderes das facções, um jovem sedento de sangue e um velho experiente e conservador, se encararam à beira do abismo Semin. Ninguém interveio, nenhum apoio. Essa era a dura regra do ápice, o líder tinha que ser o mais forte à beira da morte. Num último esforço, ambos desferiram uma mordida fatal no pescoço um do outro antes de desabarem no chão rachado. Exaustos, as manchas vermelhas de pele em seus peitos empalideceram pela perda de sangue e pelo cansaço. Não houve uma derrubada espetacular, nenhuma subjugação gloriosa. A ferocidade da juventude encontrou a tenacidade da experiência, ambos foram repelidos, suas respirações cortadas pela névoa fria. O duelo não criou um novo rei, restaram apenas dois oponentes derrotados, tremendo diante do abismo, enquanto a super-rebanho gelada abaixo dele se desintegrava oficialmente em fragmentos dispersos e desorientados. Ao pôr do sol atrás das montanhas roxas de Semin, um silêncio sepulcral retornou à terra natal da Etiópia. A guerra civil havia cessado, não porque a paz tivesse chegado, mas porque o reino perderá as forças para lutar. A outrora poderosa super-rebanho agora estava despedaçada em grupos familiares individuais, espalhados pelas encostas das montanhas. O laço sagrado que dava força aos Gelada fora destruído pela ganância e pelo vácuo de poder. Os dois líderes recuaram silenciosamente para lados opostos do penhasco, carregando cicatrizes que jamais se curariam. À medida que os primeiros raios do novo dia começavam a penetrar a densa neblina, lançando raios dourados sobre os penhascos calcários das montanhas Semin, o planalto etíope despertava gradualmente de uma longa e inquieta noite. O ar da manhã ainda carregava um frio cortante, mas a luz do sol começava a aquecer as crinas cinzentas, manchadas de sangue e cobertas de geada.
A brutal guerra civil de ontem havia recuado para as sombras do passado, dando lugar a uma realidade cruel, mas que inevitavelmente exigia que a vida continuasse. Os geladas começaram a emergir de suas precárias fendas rochosas, seu único abrigo contra a noite escura e os predadores à espreita. Não havia mais gritos, nem demonstrações ameaçadoras de presas. Em vez disso, havia um silêncio paciente. Eles abaixaram a cabeça, suas mãos ágeis começando a arrancar as terras folhas de grama ainda úmidas de orvalho. Esse pastoreio tranquilo é o reflexo mais claro do instinto de sobrevivência, mesmo com a queda da dinastia e a morte do líder, a fome continua sendo a força motriz. A supermanada agora se dividiu em unidades menores, espalhadas pela savana como fragmentos de um grande espelho. A ruptura é real, mas a conexão instintiva permanece. As fêmeas começam a se limpar mutuamente, um ato essencial para aliviar a tensão e fortalecer os frágeis laços sociais que ainda restam. Em meio aos fragmentos da antiga estrutura, uma nova ordem está sendo silenciosamente estabelecida pelo instinto de procriação. No peito das fêmeas reprodutoras, pequenos nódulos ao redor de manchas de pele brilham em vermelho como um anel de jade, o sinal mais claro de ovulação, um chamado sagrado da natureza. Na sociedade gelada, as fêmeas detêm o poder supremo. Elas começam a se aproximar proativamente dos machos jovens que acabaram de demonstrar sua bravura na batalha de ontem, ou retornam para apaziguar o antigo vencedor com gestos sutis de flerte. O acasalamento, neste ponto, não é mero instinto, mas um compromisso com o futuro. Os machos, mesmo após sobreviverem a uma experiência de quase morte, esforçam-se para provar sua resiliência e obter a aprovação das fêmeas. É assim que os Gelada garantem que a próxima geração nascerá com os genes mais fortes e resilientes. Os jovens, alheios à dinâmica de poder em constante mudança entre os adultos, começam a perseguir uns aos outros nas encostas rochosas, trazendo um toque de vitalidade inocente ao reino decadente.
A vida dos gelada é uma epopeia de adaptação. Hoje pode não haver um rei unificador, mas cada indivíduo está aprendendo a se tornar o líder de sua própria vida. O sol subiu mais alto, a neblina dissipou-se gradualmente, revelando o vasto e majestoso planalto etíope. As cicatrizes da guerra civil desaparecerão com o tempo, mas as lições de união e o preço do poder permanecerão. O fluxo da natureza continua, poderoso e inabalável, como se nenhuma separação jamais tivesse ocorrido. A vida no teto da África continua, árdua, porém orgulhosa, sob o olhar dos picos milenares. Um novo reino surgirá dos fragmentos do presente? Ou a solidão se tornará a nova regra nos cumes dessas montanhas? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para continuar acompanhando nossas jornadas explorando a natureza selvagem, implacável e magnífica ao mesmo tempo. Na estepe, onde cada amanhecer é uma batalha, o governante de hoje pode se tornar a presa de amanhã. Entre sangue, traição e instinto, há apenas um nome que faz o Serengeti curvar a cabeça. A rainha das hienas, o trono cruel e o poder invencível. O sol do Serengeti acaba de surgir no horizonte, tingindo o mar de grama de um amarelo brilhante como um oceano de sangue. O ar está denso de calor e o cheiro de carne podre persiste da caçada da noite anterior. Acima, abutres circulam silenciosamente, enquanto no chão, hienas malhadas caminham penosamente pela névoa da manhã, suas sombras se estendendo pelo solo rachado como as fendas da guerra. Ao longe, a poeira sobe como fumaça, misturada a risadas roucas, um som que faz a estepe estremecer. No centro daquela terra, uma enorme sombra paira sobre um monte. Com os olhos brilhando à luz da aurora,
Kali, a rainha das hienas, governante sem coroa, inspira tanto medo quanto lealdade absoluta na matilha. A paz jamais existiu ali. Apenas poder, traição e sangue. A luz inundava o ar, iluminando as sombras que se moviam baixas, rápidas e silenciosas, guerreiras da noite. Corpo curto, ombros altos e curvados, passos trôpegos, porém ágeis. Cada passo parecia medir a pulsação da presa. Nenhum rugido, apenas respiração rouca e olhos frios como se previssem o fim. Em campo aberto, a manada de zebras pastava, ainda sem perceber que havia entrado no campo de visão do caçador. De longe, a rainha, muito maior que as demais, ombros curvados, cabeça marcada por cicatrizes, permanecia imóvel. Ela não precisava rugir para dar ordens. Com um simples olhar, toda a matilha entendia a ordem. Elas se espalharam, dividindo-se em duas alas, usando o vento contrário para disfarçar o cheiro. Mas as hienas não precisam de velocidade, elas têm estratégia. Um filhote se separa da matilha. Esse foi o único e o último erro delas. Então, uma risada aguda ecoou ao vento, não de alegria, mas um sinal de morte. A matilha se revoltou como uma tempestade. A rainha Kali avançou, mordendo a garganta, pondo fim à caçada com o som de carne úmida e fria se rasgando e respiração pesada. A matilha se reuniu ao redor da carcaça, mas ninguém ousou comer antes que a rainha mostrasse suas presas. Todos os olhares estavam baixos, aguardando, porque ali, ela era a lei. Na savana, leões rugiam, leopardos se escondiam nas sombras, mas agora a rainha das hienas estava acima de todos eles. O sol estava alto no céu, dissipando a última névoa da manhã. As hienas se dispersaram após seu banquete sangrento, deixando para trás o fedor da carcaça e da vitória. Ao longe, o rugido do leão ecoava, mas ninguém ousava se aproximar. Em meio ao mar de grama tingida de vermelho pelo sangue e pela luz do sol, a rainha Kali permanecia imóvel.
Seus olhos seguiam cada indivíduo da matilha, desde os machos inferiores que ousavam curvar a cabeça e se esconder, até as jovens fêmeas que lançavam olhares ambiciosos. Na sociedade das hienas malhadas, todos os caminhos para o poder começavam pela linhagem feminina. Somente as fêmeas dominantes tinham o direito de se reproduzir, e seus filhotes herdavam naturalmente o status mais elevado da matilha. Atrás de Kali, entre as raízes secas de acácia, havia uma caverna onde seus filhotes esperavam. Um grito agudo ressoou fracamente, misturando-se ao vento seco das pradarias. Kali se aproximou. Os filhotes saíram correndo, com as patas ainda trêmulas, os olhos brilhando ao verem a mãe. Ela se abaixou, lambendo delicadamente seus pelos manchados de lama, um gesto raro de ternura em um mundo onde a fraqueza significava a morte. Mas por trás daquela ternura, escondia-se o preço terrível do parto. As hienas fêmeas possuem níveis de testosterona muito mais elevados do que o normal, o que faz com que seus corpos desenvolvam genitália externa complexa, semelhante à dos machos. A cada parto, os filhotes precisam passar por um canal vaginal longo e estreito, fazendo com que mais da metade dos primogênitos morram ao nascer, e às vezes a própria mãe acaba falecendo. Kali sobreviveu a 3 partos, cada um teste biológico, um ritual de sangue que confirma seu poder sobre a natureza. Ela observa seus filhotes lutarem, dilacerando-se uns aos outros em um jogo de instinto. Desde o momento em que abrem os olhos, lutam pelo direito de mamar primeiro, os mais fracos morrerão em silêncio, abandonados como se nunca tivessem existido. Kali não interfere. Ela sabe que apenas os mais fortes são dignos de carregar o sangue da rainha. A grama balança, a luz do sol brilha em seu corpo marcado por cicatrizes, um símbolo de força, orgulho e responsabilidade absoluta. Ela não é apenas uma mãe, ela é uma rainha, a única que tem o direito de nutrir e também a única que tem o direito de matar se o filhote for fraco. No mundo das hienas, o amor sempre anda de mãos dadas com a crueldade. E para Kali, proteger seu sangue é também se preparar para o dia em que será substituída por ele. A tarde cai sobre o Serengeti. O pôr do sol se estende, transformando a grama dourada em um bronze queimado. O vento carregava o cheiro de sangue e poeira, um sinal de um encontro iminente. Ao longe, um leão macho surgiu na orla da pradaria. Sua juba era negra e espessa, seus músculos rígidos como aço sob a pelagem bronzeada. Ele era o governante das terras ocidentais e o inimigo jurado da matilha de hienas de Kali.
Não havia paz entre os dois. Lutavam pela mesma comida, território e pelo direito de serem reis do Serengeti. Quando as hienas caçavam, os leões roubavam. Quando os leões matavam, as hienas esperavam nas sombras para recuperar a presa. Ao longo de milhares de anos de evolução, o ódio havia se enraizado em ambos os instintos. Um rugido profundo e estrondoso ecoou. A matilha de hienas se virou imediatamente. Suas gargalhadas estridentes não eram de medo, mas de desafio. A rainha Kali avançou, os olhos semicerrados, o fogo do pôr do sol refletido em suas íris como dois cortes de faca. Ela deu o sinal. A matilha se dispersou, formando um arco. O leão caminhava lenta e confiantemente, como se desafiasse a todos. Sozinho, ele poderia derrotar dezenas de hienas, mas hoje, eles não caçavam sozinhos. Um segundo rugido ecoou e a batalha começou. A batalha durou apenas alguns minutos, mas na natureza, foi um momento de poder. O leão recuou, o corpo sangrando, a juba coberta de terra e poeira. Na estepe, não havia paz entre leões e hienas. Eles nasceram para confrontar as duas forças paralelas das trevas e da luz, lutando eternamente pelo trono nesta terra manchada de sangue. O vento da tarde foi diminuindo gradualmente. Na pradaria queimada pelo sol, a poeira ainda pairava no ar após a batalha. A matilha de hienas estava no meio do campo aberto, cercando a rainha Kali, que acabará de afugentar o leão, seu inimigo eterno.
Uma risada rouca ecoou, não de alegria, mas como um ritual de vitória dos governantes das trevas. Contudo, por trás daquela glória, outra onda fervilhava. As jovens fêmeas da matilha, que haviam testemunhado o poder de Kali, começaram a se olhar com outros olhares. No pôr do sol avermelhado, a admiração gradualmente se transformou em desejo. Porque nesta estepe, a vitória é sempre uma faca de dois gumes, e traz poder, mas também desperta ambição. Kali ergueu a cabeça, seus olhos percorrendo a matilha com cada cabeça curvada, mas sentiu alguns olhares que já não lhe pertenciam. O céu estava tingido de vermelho como se pressagiasse outra tempestade, não vinda de fora, mas de dentro da matilha. Do meio da multidão, Cira, a filha mais velha de Kali, deu um passo à frente. Seu corpo era tonificado, suas pernas fortes, seus olhos frios e brilhantes como espelhos de aço. Ela olhou diretamente para a mãe sem baixar a cabeça. A matilha ficou em silêncio. Ninguém ousou se mover. No mundo matriarcal das hienas, um olhar como aquele era um desafio ao trono. Kali já ouvira muitas vezes em sua vida, mais jovem, mais forte, mais faminto. O som de dentes rangendo, ofegando e rugidos roucos ecoava sob o sol do meio-dia. A batalha entre a rainha e sua herdeira menor de idade. Após um breve confronto, a grama gradualmente se acalmou. Cira jazia ofegante, lama e sangue grudados em sua pelagem manchada de amarelo. No mundo das hienas, a punição não exige sangue, apenas isolamento. Uma traidora não precisa ser morta, pois ser expulsa da matilha é mais cruel que a morte. Sem uma matilha, uma hiena não é nada, sem caça, sem comida, sem proteção. Ela morrerá lentamente de fome ou se tornará presa daqueles que antes a temiam. A filhote que antes fora princesa da matilha agora se encolhia, recuando para a beira da pradaria. Então partiu, sozinha, no mar de grama seca queimando sob o sol. O vento assobiava, levantando poeira no ar quente. Naquele instante, Cira deixou de ser membro da matilha e tornou-se um indivíduo apagado da lei da sobrevivência.
Kali permaneceu imóvel, o olhar fixo, sem se suavizar, sem demonstrar arrependimento. Sabia claramente que aquele era o único caminho para preservar a ordem. Se o traidor fosse perdoado, o caos engoliria a matilha. Cada indivíduo deve conhecer seus limites, e ao ultrapassá-los, só há um resultado possível: a punição pela solidão. Ao final da tarde, o sol começou a se inclinar sobre as acácias. Uma luz amarela pálida espalhou-se pelo campo que acabará de testemunhar a punição. As hienas retomaram seu ritmo habitual. Comeram, lamberam seus ferimentos, buscaram abrigo na sombra como se ninguém jamais tivesse sido expulso. A estabilidade retornou, mas não completamente. No centro, Kali jazia em silêncio, o corpo pesado e os olhos semicerrados. Seus ferimentos começaram a sangrar, mas por dentro, a fadiga era difícil de curar. Os filhotes rastejavam, piando e mordendo os rabos uns dos outros, alheios ao fato de que um deles havia sido abandonado poucas horas antes. A natureza não tinha espaço para a misericórdia, apenas o instinto de manter a ordem. De longe, uma pequena figura se movia lentamente. No vasto mar de grama amarela, Sira caminhava com dificuldade, sozinho. Sua sombra se estendia pelo chão seco e rachado, cada passo pesado, mancando por causa de sua ferida ainda aberta. Nenhum chamado, nenhuma risada, apenas o vento seco assobiando entre os torrões quentes de terra e a respiração pesada de quem não tinha mais matilha para onde voltar. No Serengeti, a solidão era uma sentença de morte. Sem uma matilha, uma hiena não era nada. Ela havia perdido seus olhos sentinelas, seus companheiros de caça e, principalmente, seu lugar na cadeia da existência. Uma rajada de vento mudou de direção, trazendo consigo o cheiro de carne crua. Sira ergueu a cabeça. Ao longe, uma matilha de cães selvagens africanos se movia, silenciosa, porém veloz, silhuetas esguias que se moviam como flechas negras pela grama em chamas. Eles caçavam em matilha, inteligentes, disciplinados, e o mais importante, farejavam sangue. Não havia onde se esconder. A grama estava curta, o chão nu, o céu do Serengeti expunha tudo, até mesmo medo. A matilha se aproximou, seus passos ecoando no chão como o rufar de um tambor do destino. Naquele instante, Sira compreendeu que ou morreria naquele dia, ou uma nova lenda começaria com seu sangue.
Será que Cira conseguirá sobreviver à matilha sedenta de sangue, ou seu destino como uma pária terminará nas savanas do Serengeti? Fique ligado para a próxima parte e descubra um novo capítulo na jornada de sobrevivência da hiena. E não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever para não perder a próxima série sobre sobrevivência na vida selvagem.